Uma boa noite para todos que estão aqui presentes, aqueles que depois irão ver a gente também. Nossos cumprimentos, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa quinta-feira de ciências, esse ano, né? Infelizmente, né? Ou felizmente pela conquista de uma nova tecnologia, um novo espaço, estamos realizando essa feira pela segunda vez de forma virtual, tá? E o tema que a gente escolheu esse ano, né, para que se a gente trabalhasse nesse momento das ciências, seria a prevenção às drogas nessa Semana Estadual de Prevenção às Drogas, o uso das drogas, né? O tema da nossa semana é Escola Sem Drogas, Educação é a Melhor Prevenção, tá? Recapitulando, né, essa semana são atividades relativas a isso, então os professores estão trabalhando previamente e estão trabalhando também com os temas relativos à temática da prevenção, né, das drogas. Na segunda-feira nós tivemos um papo, né, sobre a prevenção pelo esporte. Ontem nós tivemos também um outro papo também, né, uma live, sobre a prevenção pela espiritualidade. E hoje nós vamos ter um papo sobre como funciona, né, o que tem disponível de serviço público, né, de prevenção ou, né, até de recuperação para aqueles nossos conhecidos, irmãos, nossos amigos que, porventura, né, ou caíram ou estão nesse meio. Então, o que o governo, o que o Estado oferece, né, o município oferece para essa prevenção. E para isso, né, hoje nós temos duas convidadas para discutir essa temática. Daqui a pouco eu apresentar para vocês. Também nós vamos depois, a professora, a apresentação é o professor Eli e o professor Guilherme que organizaram, e depois a professora Danusa, com os meninos do 8º ano, eles fizeram um trabalho sobre a questão da tecnologia, né, como aliada ou vilã da prevenção às drogas, né? Então, ela vai passar um vídeo e depois também a gente vai ter um pequeno momento de troca de ideias sobre esse trabalho dos meninos do 8º ano, tá? E também nós vamos ter um momento, né, de música com o Cláudio Silva no finalzinho. Então, essa é a programação da noite de hoje, tá bom? Então, para nós começarmos, como eu já falei, o professor Eli e o professor Guilherme convidaram, né, a senhora Juliana Coelho, né? Senhora só por coisa, porque é uma senhorita, né? É nova. A nossa secretária municipal de assistência social, tá? Seja bem-vinda à nossa escola, de maneira virtual, mas seja bem-vinda. E também a senhora Letícia Marques Lara, que é responsável pelo Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, né, o CAPS-AD, que é um serviço também prestado à nossa população. Aí as duas vão conversar com a gente sobre esses dois serviços, né, vamos dizer assim, que o município tem: a assistência social e a atenção já para essas pessoas que já estão envolvidas com álcool, a droga, que está lá no Niterói, esse serviço, né, elas vão poder explicar. E também vão se apresentar melhor do que eu, né? Aí eu vou deixar para você se apresentar. Vou passar, então, a palavra para o professor Eli, se ele quiser dar uma introdução. Gente, boa noite a todos. Como o Júlio mesmo disse, dando continuidade à nossa quinta-feira de ciências, segunda edição virtual, com a Semana Estadual de Semana de Prevenção a Drogas, temos um enorme prazer de recebermos Letícia Marques, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, e Juliana Coelho, secretária municipal de assistência social, para falar desse tema que tanto assola a nossa sociedade, ambas com experiência e vivência nos trabalhos do cotidiano. Sinta-se à vontade e sinta-se em casa. A palavra é com vocês. Logo depois, gostaria de, como o Júlio mesmo disse, de já depois vocês apresentarem, contar as vivências, as experiências de vocês no dia a dia,
fazer algumas perguntas para vocês que já foram enviadas pelos alunos e também as perguntas que estiverem no chat, ok? Muito obrigado. Você combinou ele com qual que vai começar? Fique à vontade. Vamos começar com a Juliana Coelho? Tá ok. Vamos. Fazer favor. Boa noite a todos. A Juliana, para mim, ela está à minha esquerda na tela, tá, gente? Ela vai dar uma cenazinha para quem não conhece ela, porque ela aí, tá bom? Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Juliana, estou secretária municipal de assistência social nessa gestão. Sou assistente social, técnica da Secretaria de Assistência Social. Eu sou servidora de carreira da casa, né? E agora, nessa gestão, eu assumi aí essa missão, né, de ser a gestora dessa parte. Então, a assistência social aí tem um grande desafio, né, frente às políticas de prevenção, não só da prevenção às drogas em si, mas de situações em risco, de modo geral, né? O nosso papel aí é trabalhar a autonomia e o empoderamento das famílias para que elas não cheguem, né, nessa situação de risco e de vulnerabilidade. Então, nós temos aí um rol de serviços, de programas e projetos, né, que são 3 eixos diferentes. A gente tem aí os serviços, que são aqueles equipamentos que são continuados, né, os nossos serviços continuados. A gente tem os programas, que são finitos, né, e os projetos também, que são finitos e de mais curta duração. Em diferentes frentes, com diferentes públicos, né, depois eu vou ter oportunidade aqui de explicar para vocês um pouco melhor. Mas aí o nosso grande desafio é trabalhar a proteção social, né, dessas pessoas, e aí o nosso foco é a matricialidade familiar, né, o nosso foco é sempre a família, que a gente entende que esse é o seio, né, onde o indivíduo se forma, aonde ele se restabelece quando precisa, quando está, né, em situação de risco. Então, o foco da assistência social é a família, né, em primeiro lugar, é trabalhar com esse indivíduo a autonomia, né, exatamente para que ele não precise, né, mais da assistência social. A gente fala que a gente tem um grande desafio de trabalhar a autonomia mesmo, né, muito diferente do assistencialismo. A gente, enquanto política pública, a gente trabalha para que essa família supere essas vulnerabilidades, supere as situações de risco, né, e possa ir viver sem intervenção do Estado. Então, eu estou, né, à disposição de vocês aqui para a gente conversar um pouco melhor sobre esse cenário, sobre o que a gente implantou para esse ano, o que a gente está esperando, aí, principalmente política pública para os jovens. A gente tem várias notícias boas aqui para trazer para vocês. Ok, Juliana, muito obrigado. Letícia, fique à vontade, psicóloga. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, né, nessa noite. Meu nome é Letícia Liduário, eu sou psicóloga e técnica de referência do CREAS e do CAPS-AD. Né, do CREAS eu trabalho há 13 anos e no CAPS-AD há 2 anos. Né? E sobre essa questão até do acompanhamento de família, eu tenho após também atendimento integral à família, que eu acho que é importante nos 2 serviços, né? Tanto na questão da saúde quanto na questão da assistência, né? Hoje, para falar um pouco para vocês como que é, né, o que é o CAPS-AD, né, e como que é o tratamento, o acompanhamento oferecido nesse serviço, né, que o CAPS-AD ele é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, de Divinópolis, né, o coordenador responsável pelo serviço lá é o Antônio Sávio. Hoje, né, para a gente poder direcionar mais, né, as explicações, vamos dizer assim, né, os esclarecimentos, eu vou estar disponível para poder estar respondendo as perguntas, né, que surgirem sobre o serviço, sobre o acompanhamento, né,
tanto do CAPS-AD ou se tiver alguma questão também referente ao CREAS, né, que eu também trabalho, eu estarei à disposição para poder fazer os esclarecimentos. Ok. Graciela Severo, que me ajudou bastante também na indicação, na condução desses trabalhos. Presentes também, fica à vontade, Graciela. Eli, tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero parabenizar a escola, né, por essa iniciativa, porque falar de um tema que traz tantas provocações, né, na sociedade é complicado. E falar de prevenção é muito melhor do que falar do cuidado, né? Porque se a gente previne, não precisa cuidar lá na frente. Então, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, Graciela. Eu gostaria já de começar fazendo algumas perguntas que os alunos enviaram. Um exemplo. Assistência social tem feito algum trabalho buscando um público-alvo ou recebe apenas demanda espontânea? Essa pergunta foi feita da Jennifer Thaisa Cruz, do terceiro 6. Então, vamos lá, Jennifer. Tem a assistência social, ela trabalha com as duas frentes de trabalho, tanto na busca ativa dessas famílias e dessas pessoas que estão em situação de risco, tanto com demanda espontânea. Né, a gente tem um trabalho da abordagem social, que elas, né, ficam nas ruas, são educadores sociais que fazem esse atendimento à população nas ruas, né, entram nesses bolsões mais vulneráveis, né, os tidos aí, Carrapateiro, por exemplo, alguns pontos, né, mais vulneráveis, população em situação de rua, eles fazem essa busca ativa. Né, isso aí quando eles já estão em situação de risco, né, quando eles já estão nessa situação de uso de droga, ou mais vulnerável, né, vínculos rompidos com a família. Então, a gente tem esse serviço dentro da proteção especial para fazer esse atendimento, essa busca ativa. A gente tem aí também o CREAS, que está lá pronto também para atender as demandas espontâneas. No sentido da prevenção, né, para essas famílias que ainda não estão em situação de risco, né, a gente tem os nossos serviços, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E aí, antigamente, eu não sei se vocês lembram, né, chamava-se PET, todo mundo conhecia os serviços como os antigos PET. Então, aquele serviço no contraturno à escola, né, onde os meninos vão. Hoje a gente tem 7 núcleos no município para atender crianças a partir de 6 anos, de 6 a 14, adolescentes de 14. Hoje a gente tem mais de 500 meninos incluídos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, onde a gente trabalha essas temáticas da prevenção e a gente faz essas buscas ativas da família constantemente para a gente incluir no serviço. Então, a gente faz um monitoramento da situação dessas famílias, juntamente aí com a prevenção. A gente tem também os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que referencia essas famílias, também faz um acompanhamento muito de perto junto à saúde. Parece que a internet da Juliana travou. Graciela, você quer, ou a Letícia ou a Graciela, quer dar sequência até ela voltar? Eu voltei aqui, voltei, gente. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Minha internet, não sei o que aconteceu aqui, que saiu da reunião. Mas então, e aí a gente tem o serviço da proteção básica, né, que são esses serviços que atendem de forma preventiva, né, que faz esse trabalho de conscientização, e aí a gente tem dentro dos equipamentos aí dos CRAS, né, nós temos 5 CRAS hoje no município, que trabalham em conjunto com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, e faz esse trabalho junto às famílias. E a gente tem aí o serviço da proteção especial, que é quando esses vínculos já estão fragilizados, a família já está vivenciando essa situação de uso de drogas, na situação de risco, pessoas em situação de rua, que aí estão na especial, junto aí com o CREAS, e principalmente o trabalho aí da abordagem social, que fica nas ruas,
né, fazendo o acompanhamento dessa população, fazendo um trabalho de sensibilização, né, e aí a gente tem outros serviços depois nesse desdobramento, que são as casas de acolhimento, por exemplo, que acolhe essas pessoas, encaminha aí para o CAPS-AD, encaminha para a comunidade terapêutica, né, e aí a gente insere essa pessoa, esse usuário, dentro de uma rede de serviços aí de proteção social. Bacana, Juliana. Aproveitando um gancho nessa fala, Juliana, eu fui ver também, vocês têm muito parceria com ONG e também com o Banco de Alimentos. Tem muita... Eu não sabia onde e como funcionava o Banco de Alimentos aqui em Divinópolis. E num momento complicado, igual o momento que nós estamos passando, pandemia, poderia falar um pouquinho para a gente, essas parcerias com ONG, sobre Banco de Alimentos também, por favor? Claro, assim, qualquer lugar do mundo, né, eu acho, né, principalmente aí o Brasil, é impossível a gente falar de política pública, de gestão assistencial, sem contar aí com as entidades, né? Hoje a gente sabe que o poder público não dá conta de tudo e a gente precisa, assim, do trabalho das entidades, e a gente aqui em Divinópolis, a gente tem muitas entidades que fazem trabalho sério, né? E aí vai de encontro às necessidades de muitas famílias, de muitas pessoas que realmente estão necessitando aí de algum tipo de auxílio e de amparo. Então, a gente tem parcerias com algumas entidades, a gente, né, repassa recursos direto para muitas delas, que desenvolve serviços também na área da assistência, e aí tem todo um critério, que a gente faz o credenciamento, estabelece o termo de colaboração, né, para executar serviço. Então, a gente tem parcerias diretas, assim, com transferências de recursos, a gente tem parceria só de colaboração, né, que é quando eles integram a rede, a gente faz encaminhamento, e da mesma forma a gente recebe, trabalha em parceria, né, então isso para nós é muito importante. Então, né, eles integram uma rede de proteção, né, então a gente reconhece o trabalho delas e a gente tenta trabalhar em conjunto, né, da melhor forma possível. O Banco de Alimentos, então logo a gente assumiu essa gestão, assim, foi um grande desafio fazer um reordenamento e realmente colocar o Banco de Alimentos no local que ele deveria estar, né, que é o centro, na verdade, de recebimento, de manuseio de todos os alimentos do município doados, né, que deveriam ser repassados para as famílias. Então, ali centraliza todas as doações, né, qualquer pessoa, você está aí com um pacote de macarrão na sua casa, você quer doar para uma família que precisa, você pode direcionar para o Banco de Alimentos. Então, ali ele centraliza tudo, manuseia os alimentos, olha se não está vencido, se está em condições de utilização, né, tanto alimentos como esses industrializados, empacotados, como arroz, feijão, tanto hortifruti, eles recebem doações, inclusive, de varejão, preparam esses alimentos, manuseiam eles ali para, né, deixar ele pronto para consumo e faz o repasse para as famílias. Só nesses primeiros 5 meses de gestão já foram repassados para as famílias 8 toneladas de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos. Né, matou a fome de muitas famílias, de muitas crianças. Excelente, Juliana. Muito obrigado. Aqui agora a Ana Clara de Mello pergunta: o que fazer para uma pessoa que é dependente química procurar no tratamento no CREAS? Como proceder? Bom, na verdade, o tratamento da dependência química, né? Um dos locais oferecidos para esse tipo de acompanhamento é no CAPS-AD, né? O dependente, porque o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele trabalha com violência doméstica, né, violação de direitos, e se porventura a gente atende alguma pessoa que tenha dependência química, né, lá no CREAS, a gente faz o acolhimento dessa pessoa e faz um encaminhamento para a rede, né, que um dos locais é o CAPS-AD, para poder ser atendido, né? E lá nesse centro de atenção psicossocial, que é o CAPS-AD, a pessoa pode chegar de demanda espontânea ou encaminhado de algum serviço, né? Como eu citei a questão do CREAS encaminhar, e durante o período de acolhimento, né, que ela chega lá, por exemplo, se ela tiver lúcida, né, orientada, ela vai ser direcionada e vai para o CAPS, e pode chegar no horário de 7 às 5, né, da tarde, que ela vai ser, de segunda a sexta, que ela vai ser acolhida
por um técnico de referência, né, que vai estar disponível no acolhimento daquele dia, né, como se fosse um plantão, né, uma triagem que a gente faz. E aí essa pessoa vai ser acolhida pelo técnico e lá no CAPS o próprio técnico vai avaliar, né, se é lá mesmo, porque no CAPS são casos mais graves, né, é a questão da dependência química mesmo, não do uso só. Então, o próprio técnico vai avaliar isso, né, se se trata de realmente uma dependência química ou se é um uso esporádico, que a pessoa pode ter algum outro tipo de tratamento que não o CAPS-AD, e vai fazer esse tipo de avaliação. Vai fazer um direcionamento, né, do tipo de modalidade do tratamento daquela pessoa, se é uma pessoa que vai precisar de ir todo dia, se é uma pessoa que vai precisar ficar lá 24 horas, né, até a questão da desintoxicação, ou sair de alguma abstinência, se for o caso, e aí lá vai ser definido esse tipo de tratamento para a pessoa. Então, assim, o meio de chegar ao serviço, ou demanda espontânea, ou também pode ser encaminhado de algum outro local da rede, né? Pode chegar tanto sozinho, quanto pode chegar também acompanhado de algum, né, amigo, algum familiar, que ele vai ser acolhido. Eu queria só fazer um complemento, por favor. Eu queria só fazer abrir uma janela aí. A prevenção, o trabalho preventivo, né, o trabalho com as famílias, de empoderamento da família, é da assistência social. O tratamento, ele é da saúde, ele não é da assistência. Então, como da terapêutica, o CAPS-AD, ele é da saúde. Então, eu queria só deixar claro o trabalho intersetorial, né? Os setores se unem para atender as famílias, né, nesse viés de proteção e tratamento. Proteção social, ele é da assistência, a gente vai atender as famílias, dar para elas direcionamentos, orientação, né, nós vamos ali promover a inclusão daquela família ali naquele bairro onde ela mora, ver aquelas vulnerabilidades, orientar quanto ao tratamento de dependência química, por exemplo, e encaminhar para o CAPS-AD, né, esse é o papel do CRAS ou o papel do CREAS, né, nesse fluxo. Então, o CRAS ou o CREAS acolhe essa família, atende às vulnerabilidades ali, mas o tratamento, ele é da saúde. E aí é onde entra o CAPS-AD, que a gente encaminha para o AD. Correto? Muito obrigado. Isso era até uma pergunta que estava ali no chat, que eu ia fazer para você, a diferença do CRAS com o CREAS, aí você explicou. E logo em seguida tem mais uma aí para a Letícia. De que forma a escola pode trabalhar para conscientizar os alunos sobre os problemas trazidos pelo consumo de drogas? Acredito que a escola pode, né, tem muita coisa para ser trabalhada aí, né, podem fazer grupos, né, grupos com as turmas, né, dos alunos. Sei que agora na pandemia fica difícil fazer essa questão do grupo presencial, mas às vezes até uma forma de algum grupo virtual mesmo, palestras com jogos, né, dinâmicas, né, algo que também não fique só, né, explicativo, no sentido assim, porque a droga, porque, né, por que não usar drogas, de focar só no tema, mas algo que vai refletir na questão do uso de drogas, como, por exemplo, trabalhar as questões familiares, né, dos alunos, trabalhar questão de autonomia, né, questão de liderança, questão de tomada de decisão na vida mesmo, principalmente que às vezes chega na adolescência, é um momento muito difícil, né, para se passar, vamos dizer assim, trabalhar essas questões ligadas à adolescência. Isso tudo vai refletir na questão de servir também como prevenção para se evitar o uso, né, de drogas. Além de informar,
né, sobre essa questão da droga em si, né, do que é, por que não usar, o que pode causar, provocar. Também trabalhar outras questões do comportamento, né, adolescente, que vai refletir no uso também. Aproveitando o gancho, tem mais uma aqui da Andréa Gontijo. A Juliana Coelho tinha falado que existe parceria com CRAS, com CAPES, AD, tá, e tudo mais. Existe algum intercâmbio do trabalho preventivo com o Conselho Tutelar? Existe. O Conselho Tutelar hoje, né, ele é fato que ele está muito sobrecarregado, né, inclusive ele agora deve passar por um reordenamento. Ele não pertence à Secretaria de Assistência, né, ele é uma política do governo, ele é um setor separado, e ele está aí mais vinculado ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas a gente faz trabalho em conjunto, atendimentos em conjunto, né, hoje mesmo a gente estava aí a tarde toda aí atendendo um caso de um bebê, então a gente faz esse trabalho em conjunto. Ao trabalho preventivo, né, eu acho que ele é papel de todos, ele é papel de toda a rede, né, tanto dos conselhos, tanto da Secretaria de Assistência, do Poder Executivo em si. Eu acho que a informação, ela salva, né, ela salva vidas, ela salva famílias, e aí eu acho que toda a rede, ela precisa trabalhar esse caráter preventivo, e o Conselho Tutelar não foge à regra, ele também faz esse trabalho preventivo, e trabalha conjunto, né, conosco, e principalmente com os adolescentes que estão envolvidos aí com a drogadição. Né? A Divinópolis cedia um dos serviços de uma das comunidades terapêuticas que é específica para adolescente, e aí tem uma parceria direta deles também com o Conselho Tutelar nesse sentido. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, que chegou aqui. Assim, durante a pandemia, muitas pessoas desenvolveram vários tipos de problemas psicológicos e começaram a usar drogas para diminuir essa dor, preocupação. Como vocês fazem para ajudar essas pessoas? O acompanhamento, né, no CAPS-AD, ele é feito, eu comecei falando, né, da questão do acolhimento, como vai definir, né, que o técnico vai definir a modalidade de tratamento. Então, assim, a gente sabe que realmente na pandemia, né, intensificou as questões, né, os sofrimentos emocionais, por consequência, né, a questão da dependência química, que também é um tipo de sofrimento psíquico, dependência química de álcool e outras drogas, né? E o acompanhamento lá é feito de forma... Tem vários tipos de atendimento, né? Tem os atendimentos individuais, os atendimentos em grupo, né? Atendimentos com psicólogo, com assistente social, tem enfermeiro, médico, né? É feito de uma forma multidisciplinar, com várias profissões, de uma forma conjunta, né? E grupos diversos para trabalhar a reinserção daquela pessoa na família, na sociedade também, olhando como um todo, né? Questão de mercado de trabalho. Então, assim, a mesma forma de tratamento e acompanhamento que é feito, né, fora da pandemia, esse tratamento ele é realizado, né, nesse período da pandemia. A diferença são a questão de cuidados mesmo, né, de todo lugar, de máscara, de álcool e gel. São sempre feitos grupos também para orientar nesse sentido, né, da importância dessa higienização, do distanciamento, máscara, né, a diferença é que às vezes são realizados mais grupos, assim, ao ar livre, né, com distanciamento entre uma pessoa e outra, para essa questão do risco mesmo, né, e esse tratamento, né, vamos dizer assim, é feito da mesma forma, porém, o número, a demanda, né, de pessoas buscando ajuda aumentou, né, por consequência dessa questão do sofrimento emocional ter aumentado durante a pandemia. Então, aí eu vou só pegar o gancho aí na Letícia. Assim, o uso de drogas, né, assim como
muitos fatores emocionais, né, é acarretado por uma série de questões, né? Então, cada um tem o seu motivo ali, né, no seu contexto sociocultural e familiar que é acarretado na atual vulnerabilidade que aquela família vivencia. Então, agora, em momentos da pandemia, isso ainda se agravou, né, e piorou, porque muitas pessoas, inclusive, ficaram desempregadas, situações ficaram piores para essas famílias, né, muitas crianças e adolescentes passaram a conviver com seus próprios agressores dentro de casa, e aí, né, a gente tem esses indicativos de que aumentou, né, o uso de drogas e de álcool. O primeiro passo aí né, é reconhecer esse problema, né, a assistência social aí vai acolher, né, e inserir esse cidadão, esse usuário na rede, né, ver as situações de possíveis violações de direitos, se elas ocorreram, né, e dar direcionamento para essas famílias. Gente, tá enchendo aqui de pergunta. Eu não sei se eu corro, bato escanteio ou se eu vou para cabecear. Então tá aqui. Vou soltar 3 de uma vez, tá? Juliano Alexandre, professor Juliano, professor João Freitas e a Danusa. A do Juliano, tem algum tipo de tratamento específico para crianças ou adolescentes usuários de drogas? Já vou engatar com a do João. Como são feitas as parcerias do setor público com entidades religiosas, filantrópicas? E como é feita a seleção dessas entidades? E da Danusa, como é feita a abordagem em locais de alta vulnerabilidade? Certo? São essas 3. Porque tá caindo pergunta aqui igual. Letícia, eu vou responder aqui das parcerias, depois você fala do tratamento para os adolescentes, porque aí já está mais na área da saúde. Vamos lá. As parcerias com as entidades, elas são feitas hoje, né, legalmente, existe uma legislação, que é o marco regulatório, a gente chama de MIROSC. As parcerias são feitas de acordo com a MIROSC. A gente faz um chamamento público, por exemplo, a gente quer implantar aí um serviço, a gente vai implantar agora, vou dar esse exemplo, que é um exemplo real. Residência inclusiva, que é um abrigo, um acolhimento para pessoas com deficiência. A gente solta esse credenciamento, esse edital, descreve o que é o serviço, todos os critérios, no chamamento público mesmo. E essas entidades credenciam para poder receber esses recursos. E aí a gente faz essa parceria, né, de repasse de recursos para gerenciar esse serviço. A gente tem os repasses através de recursos do Fundo da Infância e Adolescência ou do Fundo Municipal do Idoso, que são quando essas entidades vão nas empresas, faz captação desse recurso, né, com dedução de imposto, e aí faz o convênio com a prefeitura para que a gente possa repassar esse recurso que foi doado pelas empresas. Então, basicamente é isso, as parcerias, elas são estabelecidas por esse, é um contrato, vamos chamar assim, que a gente chama de termo de colaboração, né, em outras línguas aí é um contrato, e aí cada termo vai reger, né, a forma que aquela parceria é feita. Se é só de transferência de recurso, se é uma colaboração, a entidade cumpre uma parte, a prefeitura cumpre outra. Às vezes a gente contrata o serviço todo, paga todo o RH, toda a manutenção da casa, mas a entidade, por exemplo, doa o imóvel, e aí também é uma colaboração. Então, a gente tem diversos tipos de parcerias no município para diferentes serviços. Então, é mais ou menos isso. A outra pergunta, da como se dá as parcerias, desculpe ali, qual que é a outra? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui, tá? Tem algum tipo específico para tratamento de crianças ou adolescentes usuários de drogas? Ok, se a Letícia vai responder. A outra? A outra é sobre a parceria. E a outra é como é feita a abordagem em locais de alta vulnerabilidade. Sim, essas abordagens são feitas através dos educadores sociais ou dos técnicos, né? A gente faz a buscativa, e aí a gente tem diferentes frentes, depende do local. Semana passada, por exemplo, a gente estava num bairro aqui mais vulnerável, foram os cadastradores do CadÚnico, o coordenador do CRAS, né, e um técnico do PAIF, que a gente chama, né, que é o programa que é executado dentro dos CRAS. Então, tinha um assistente social, o coordenador, o cadastrador, 2 cadastradores, na verdade, do CadÚnico no território. Então, fazendo buscativa, batendo nas portas das casas, fazendo visitas mesmo para essas famílias. A gente tem, quando situações mais vulneráveis, por exemplo, população em situação de rua,
né? Aí a gente tem o motorista, que aí tem, né, o carro específico, o motorista, o assistente social, os educadores sociais. Pode ter casos, por exemplo, que a gente aciona a Secretaria de Serviços Urbanos, que é quando aquela população em situação de rua ou pessoas usuários de drogas tomam conta das ruas ali, enche a rua de papelão, obstáculos na via, e aí precisa de fazer uma limpeza desse local, porque está infringindo o Código de Obras, por exemplo, não, o Código de Posturas, desculpa, no município, né, impedindo as pessoas de ir e vir, impedindo o deficiente, por exemplo, de transitar naquela calçada. Então, a gente precisa de fazer sensibilização daquela pessoa em situação de rua, para que ela retire aqueles materiais e precisa de uma força-tarefa, por exemplo, para poder limpar aquele espaço. A gente conta aí com os serviços urbanos. Já aconteceu da gente pedir o apoio da polícia militar, alguns casos específicos aí. A gente tem um caso nato aí da cidade, uma pessoa em situação de rua e usuário de droga, por exemplo, que a gente já fez visita, inclusive, com o Ministério Público. Então, assim, cada caso é um caso. A gente fala que na assistência a gente tem que se reinventar, porque a sociedade tem mudado, né, constantemente, os formatos aí, as questões sociais, elas têm mudado a cada dia, e a gente tenta ir de diferentes arranjos e de encontro a essas necessidades da população. Pessoal, em relação às perguntas, alguém mais quer enviar alguma pergunta? E aqui parece que está agora tudo sob controle. Sobre a questão do tratamento, né, da criança, do adolescente, ele não é realizado no CAPS AD, ele é realizado no CAPS I, que é o CAPS infantil de Divinópolis, né, porque até 17 anos, sendo sofrimento mental grave ou sendo sofrimento em decorrência do uso de bebida alcoólica ou drogas, é realizado no CAPS I. São oferecidos também atendimentos individuais, né, em grupos terapêuticos, equipe multiprofissional, com TO, psicólogo, né, médico, só que é no CAPS I. Juliano parece que levantou a mão, parece que o Juliano quer fazer outra pergunta aí. Juliano, fique à vontade. Eu levantei não, desculpa. Acho que é eu que levantei. Ok, então eu quem? Eu, Júlio. Pode ir lá, Júlio, fica à vontade. Juliana, quando você acabou de falar aí, até me veio uma questão que me toca bastante. Eu vou fazer 2 perguntas e depois uma para a Letícia, tá? A primeira pergunta você está falando no caso de pessoas que usam drogas e que ficam na rua. Às vezes a gente fica com o coração partido e quer ajudar aquelas pessoas dando moedinhas, alguma coisa assim. Qual que é a melhor maneira hoje em Divinópolis, né, porque tem uma rede já construída, que a gente pode ajudar essas pessoas? É continuar dando a esmola ali no sinal, vamos dizer assim, né, para aliviar um pouco, né, até para evitar alguma outra coisa? Ou tem um meio mais interessante de se fazer isso e que vai realmente resolver o problema? A outra pergunta, geralmente nós, da escola, quando o menino some da escola, nós enviamos para o conselho tutelar. Se lá ele vai ser enviado para assistência social, a gente não sabe. Há uma maneira de nós, enquanto instituição, já ter uma parceria com a assistência social e, naqueles casos que a gente sabe, enviar para a assistência social? A Graciele está aí, a Jane está aí, são as vice-diretoras da escola, elas têm inúmeros casos que pode contar de alunos que chegam lá, precisam de uma ajuda e a gente às vezes até nem sabe para quem encaminhar, para quem socorrer. Então, essas 2 perguntas para a Juliana. Agora, para a Letícia, você trabalha no CAPS AD, não é isso? Que eu entendi, lá no Niterói. Aí seria para os adultos. Isso, no CAPS AD. Uhum. O CAPS I, que foi inaugurado, era na antiga Escola de São José, né? Que aí foi transferido por Dona Diva, é lá no São José. Esse é o serviço mais novo. É uma versão do CAPS AD para menores ou não? Tem uma outra vertente
mais específica para as crianças, os adolescentes, né? Para os jovens, né? Depois dos 15 anos, no CAPSI? Essas seriam as 3 perguntas. Você quer responder primeiro, Juliana? Posso. Então, quando você dá uma esmola, Júlio, ou uma esmola, né, a moeda, ou Um lanche. um lanche, você não está dando dignidade para ninguém, né? Na verdade, a gente costuma dizer aqui que a gente está muito mais acalentando o nosso ego da caridade, que a gente acha que é uma caridade, do que uma promoção social, né? Então, hoje, o que seria o correto, né? O que você ofereceria para aquele cidadão dignamente? Para que ele, né, que você ofereça para ele a oportunidade dele mudar de vida. Essa gestão inaugurou, no começo de março, o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua. E aí, esse serviço ele é de porta aberta para todas aquelas pessoas que queiram se alimentar, descansar. A gente tem quartos, cama, banho, a gente oferece roupas para que eles possam trocar de roupas, se alimentar, passa por uma escuta qualificada com um técnico, né? E ali a gente faz todo um atendimento mesmo qualificado daquela pessoa. A gente vê de onde ele veio, para onde ele quer ir, por que ele está aqui na cidade. Em muitos desses casos, por exemplo, ali, depois da refeição, depois do banho, a gente conseguiu devolver para o município de origem, a gente fez contato com a família veio e buscou. Muitas mulheres grávidas que estavam em situação de uso de droga, em situação de rua, que a gente conseguiu fazer buscativa da família, e vieram, né, e aí estão bem hoje. Outros casos que ficou acolhido na casa, depois a gente mandou para o acolhimento, e hoje já formaram república, conseguiram trabalho, estão aí super bem. Então, o que a gente precisa, na verdade, é dar dignidade para essas famílias, né? Dar condições para que elas saiam daquilo. Quando você dá uma moeda ou o próprio lanche, você está fazendo com que eles fiquem ali, né? Com que eles não saiam realmente daquela condição. Em vez de ajudar, na verdade, a gente até vê que piora o cenário, né? A gente tem pessoas em situação de rua ali, e aí os vizinhos ficam ligando, vocês têm que vir, você tem que tomar providência e tal. Eu falei, olha, mas vocês é que mantêm eles aí na rua, né? Que aí você chega lá, o cara tá com um sofá lá fora, porque o vizinho deu. Outro dia tinha um lá, tinha sofá, ele tinha rack, a cômoda, tudo comido do bom e do melhor. O restaurante dava o café, o almoço, o jantar e tudo. O banho ele tomava lá. Então, assim, era tudo muito fácil para as escolhas de vida que ele tinha ali, principalmente com relação ao uso de droga, né? Então, assim, a gente sempre pede que a informação, né? A informação, ela salva a vida. Então, a pessoa, se ela não vai sair daquela condição, se ela não vislumbrar, se ela não se achar digna de mudar aquela situação, de mudar daquela realidade. Ninguém está na rua porque quer, né? Ninguém está na situação vulnerável porque quer. Né? Ele tem uma série de fatores que o colocou naquela condição. E ali, se você o alimenta a ficar naquela condição miserável, né? Porque ainda que ele coma no melhor restaurante da cidade, ali de esmola, mas ele está em condição miserável, né? Ele não é digno, ele não está em situação digna. Então, a gente pede, assim, para sempre encaminhar para os nossos serviços, né? Encaminhe para o centro de atendimento, ou encaminhe para o próprio CREAS, que vai acolher essa pessoa, vai orientar e dar para ela o acesso ao direito que ela precisa, seja do acolhimento, seja da passagem para retornar para o município, seja minimamente ali o contato com a família, seja para o encaminhamento para o tratamento da dependência química, né? A gente faz esse elo direto com o CAPS-AD, para a comunidade terapêutica ali, com o que for do desejo dele. E essa é a nossa missão, é trabalhar com ele esse desejo, essa motivação, essa autonomia para que ele saia dessa condição miserável. Né? E o miserável que eu me refiro é isso, é dessa vulnerabilidade, da situação de rua, desse afastamento do convívio familiar e comunitário, né? É isso. Com relação aos casos dos alunos, né, principalmente aqueles que vêm de família, que recebem Bolsa Família, só não podem ser encaminhados, Júlio, como devem. Né? É papel nosso fazer esse matriciamento familiar, entender essa dinâmica desses meninos, aonde estão esse público, né, que está vulnerável aí, né? O Conselho Tutelar, ele é o órgão que tem obrigatoriamente realmente que ser acionado, né? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto, ele não, o Conselho Tutelar, ele não pode deixar de ser acionado, né? Mas a gente pode fazer um trabalho em conjunto com a rede, né? Vocês podem acionar o Conselho Tutelar, mas entrar em contato aí com o CRAS do território, né? Nós temos 5 CRAS, cada CRAS é responsável por uma região, né? E aí
por mais de 50 bairros cada CRAS, mas o CRAS ele deve ser Nosso acionado. CRAS fica onde? O de vocês, o São Tomás de Aquino, É no o Sudeste. Sudeste, isso, fica lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Mas aí depende de onde o adolescente mora, né? Onde o aluno mora. Uhum. Então, por exemplo, se Mas ele a morar na maioria região... dos nossos moram na região Sudeste. Todos se então é lá. concentram lá. Beleza. Isso, a nossa coordenadora lá é a Patrícia. Então é só entrar em contato, pode fazer a referência dessas famílias lá, discute os casos, né? Os nossos maiores parceiros são as escolas, né? O serviço de educação e a saúde. Nós somos o tripé, né? Assistência, saúde e educação. A gente não caminha separado. Então só não pode como deve, viu? E vai ser um prazer. Aproveitando isso aí, Juliana, tem mais aqui da Débora Silva, da Danusa e da Graciele. Aqui só para responder a pergunta do CAPSI, né? Que teve uma pergunta aí perguntando se o CAPSI seria a mesma coisa do AD, só que para infantil, não é isso a pergunta? Isso. Sim, sim. Tá. É porque é o seguinte, o CAPS, né, tirando a parte AD, CAPSI, o CAPS em si, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele foi criado para substituir aquele modelo antigo de hospital psiquiátrico, né, de internação, que aí ele foi criado uma modalidade de tratamento em que a pessoa continua convivendo em sociedade, né, e aí de acordo com a quantidade de habitantes que tem o município, foram se criando, né, o CAPS 1, 2, 3, né, no caso de Divinópolis, o CAPS 3, que as pessoas falam assim, a Sersan, mas na verdade o que é? Sersan engloba tudo, né, que é o Serviço de Referência em Saúde Mental de Divinópolis, que aí engloba o CAPS-I, o CAPS-AD, o CAPS 3, que é o que as pessoas falam Sersan, né, residência terapêutica. E aí, nesse sentido, o CAPS 3, né, que as pessoas falam, Sersan, Divinópolis, que é o sofrimento mental grave, acima de 70 mil habitantes, o município tem que ter o CAPS-AD, que é o álcool e drogas, né, especializado em dependência química. E aí, então, o sofrimento mental grave, no CAPS 3, se for relacionado à dependência química, é o CAPS-AD, né? E aí também, de acordo com o número de habitantes, o município tem que ter o CAPS-I, né? Que é o CAPS infantil para menores de 18 anos, né? Então, assim, esses 3 serviços, né, mais a residência terapêutica, fazem parte do serviço de saúde mental do município, né, da cidade. Por isso que tem essa divisão aí. Aí, parece que nessa sua explicação aí, você já matou a pergunta da Danusa. A prefeitura que arca com todas as despesas ou alguma ajuda do setor privado? Parece que você falou alguma coisa em relação a isso. A outra daqui da Graciele. O que a escola pode fazer em parcerias com CREAS ou CAPS para ajudar o aluno? Certo? Para ajudar o aluno que mesmo atendido pelo Conselho Tutelar, não tem tido retorno e melhoras nos estudos. Até que ponto é dever? Ou até que ponto chega a ser evasivo? Essas duas perguntas. Então, vamos lá. Primeiramente, esse trabalho preventivo, né, no território, junto com a escola, ele é um trabalho, primeiro, do CRAS. Né? É importante acionar o CRAS para começar esse trabalho preventivo, porque quando vai para o CREAS, já é um momento onde esse direito já foi violado, né, onde ele precisa do atendimento especializado, porque ele já está com seus direitos violados. Né? Então, são os meninos de medida socioeducativa, ou que estão com prestação de serviço comunitário. Então, é importante fazer esse trabalho primeiro aí com os CRAS, né, dentro do território, que os CRAS estão mais perto das famílias, né? É importante fazer essa articulação com os CRAS. E aí os CRAS podem fazer esse trabalho em conjunto com a escola, tanto desse trabalho preventivo, de palestras, dinâmicas, grupo de pais, grupo de famílias,
Esse é o papel, né, do CRAS, é o trabalho comunitário, é o trabalho em conjunto, né? O atendimento individual, por exemplo, os equipamentos da assistência social, ele é uma exceção, né? A gente trabalha em grupo de alunos, né, de adolescentes, de crianças, grupo de famílias, grupo de mães, de mulheres, de homens, né, e por aí vai. Então, esse trabalho, ele só não pode também, como ele deve ser articulado no território junto com os CRAS. A outra pergunta aí eu perdi. São tantas perguntas aqui, Juliana, que eu tô... Não, aqui eu já tô até anotando aqui, mas... Mais doido que o Batman. Deixa eu ver aqui. Tem uma da Graciele aqui, ó. Laura Vitória Teixeira, primeiro ano 6. Quinta usuário de drogas, prefere gastar dinheiro com drogas do que gastar dinheiro com autoajuda. E na pandemia se sentem desamparados e insuficientes consigo mesmo. Como vocês lidam com essa questão? Letícia quer responder? Porque está mais dentro do inconsciente. A outra pergunta que eles tinham perguntado é se a prefeitura recebe ajuda do setor privado, né? É verdade. Desculpa, não recebe, viu, gente? A manutenção dos serviços são todas feitas pela prefeitura, né? Tem alguns serviços que são cofinanciados pelo Estado, pelo governo federal, mas a maioria é recurso próprio do município. Uhum. E aí, essa outra é a pessoa que prefere usar o dinheiro com drogas. Repete, por favor. Prefere usar dinheiro com as drogas em vez de investir na sua autoajuda, procurar ajuda. Uhum. Essa pessoa, né, assim, com certeza precisa do apoio da família, né, de quem, por exemplo, tem conhecimento da situação, né, no caso, por exemplo, o adulto, que tem, se for um adulto, no caso, né, que conhece, que é familiar dessa pessoa que está passando por isso, né, oferecer apoio, oferecer ajuda, né, e incentivar a pessoa a ver, visualizar que ela está em dificuldade e buscar uma ajuda profissional para tratamento. Se for, né, por exemplo, uma criança ou um adolescente, né, que está vivenciando isso dentro de casa, né, por exemplo, de ver um pai ou uma mãe, né, algum familiar que está vivendo esse tipo de situação. A criança e o adolescente não vai conseguir ajudar, né, o pai ou a mãe ou um tio que seja. Então, buscar a ajuda de uma pessoa mais próxima, né, dentro da família, que seja um adulto, para poder ajudar em relação a isso aí. Se não tiver, pode até buscar essa ajuda, né, na escola, para que a própria escola faça os encaminhamentos necessários, né, como que já foi citado aqui, para poder dar esse suporte, né, porque a criança e o adolescente não vai conseguir ajudar. Agora, se for uma pessoa adulta, dá esse apoio para a família, né, para o familiar, no caso. Guilherme levantou a mão ali, parece que ele quer fazer alguma pergunta. Guilherme, fica à vontade. Boa noite, Juliana. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, Juliana, da Letícia. A minha pergunta é a seguinte: qual que é o procedimento feito pela CAPES-CREAS quando o indivíduo não aceita o tratamento? Vocês mudam a abordagem? Como que funciona? No caso, tratamento no CAPS, AD, seria isso? Isso, sim. Uhum. No CAPS, o tratamento ele é feito só quando a pessoa deseja o tratamento, né? Não existe tratamento para dependência química hoje, né, de forma compulsória. Não é só no CAPS, não existe ele de forma legal, né, de forma compulsória. A própria pessoa tem que desejar o tratamento. Até porque, se a pessoa não quiser, não vai adiantar, a pessoa não vai se motivar
né, a ouvir os profissionais, a participar do que está sendo oferecido ali, às vezes uma própria medicação que é oferecida, né? Então, assim, o tratamento ele é só feito de forma voluntária. Com relação à assistência, como a gente não faz o tratamento, né, a gente faz o acompanhamento da família, né, a gente tenta fazer a sensibilização, né, não muda a vertente do atendimento. É o mesmo formato, é o mesmo programa que a família é inserida, né, no caso o PAEF ou o PAEF. Ok. Júlio, parece que as perguntas deram acessada aí. Fica à vontade aí agora. Então, nós vamos agradecer a Juliana e a Letícia, né, por esse momento de partilha. Né, como eu falei, a gente estava, até ontem, nós estávamos discutindo aqui nas lives sobre como que a gente pode, pelo esporte, pela espiritualidade, se prevenir, né, como que a prevenção acontece nesse sentido. E hoje foi muito boa a conversa com vocês, porque a gente não tem noção de como que é feito esse serviço, né? Às vezes a gente... eu sei que tem CRAS, eu sei que tem CREAS, eu sei que tem assistência social, eu sei que tem CERSAM, isso, mas só que a gente não vislumbra como que é o funcionamento disso tudo. E ficou muito claro pela fala de vocês duas, né, como acontece esse acompanhamento, né? Eu fico até feliz. Sabe o que eu queria perguntar, Juliana? É onde que fica, se a gente precisar encaminhar para dormir, onde que a gente encaminha, né? Que inaugurou a casa. É um serviço, assim, espetacular, né? Então, acredito que vai ser de fundamental importância para a cidade. Então, agradecer na verdade, vocês nós duas. temos 3 casas, sabe, Júlio? Oh. Hoje nós temos 3 casas de acolhimento. O acolhimento imediato, hoje, em função da pandemia, que a gente teve que fazer num formato de porta de entrada por causa do isolamento, né? Porque senão, se chegasse alguém nas casas de acolhimento contaminado, contaminava todo mundo, né? Então, a gente teve que fazer um sistema de isolamento. Funciona ali do lado da antiga escola Darcy Ribeiro, onde é a atual sede da secretaria hoje, do lado do Parque da Ilha. Uhum. Então, ali funciona a secretaria, logo depois é a casa de acolhimento, que funciona 24 horas, tanto para acolhimento, tanto para atendimento dia. Para aquela pessoa que não quer o acolhimento, mas deseja, né, trocar de roupa, tomar banho e receber a sua refeição. Então, ela passa pelo atendimento, né, e faz esse atendimento lá, né, da higiene pessoal e tudo. Tá? Mas fica ali do lado, na ponte do Niterói, ali, do lado do Parque da Ilha. Isso. Não sabia que era... depois que saiu do Darcy Ribeiro, eu sabia que tipo da assistência social, não sabia do serviço lá. Muito bacana, tá? Agora, não vou despedir de vocês ainda, porque vamos passar para a Danusa. A Danusa vai apresentar o trabalhinho que foi feito com os meninos do 8º ano, que é justamente sobre a questão da tecnologia, né, na prevenção das drogas. Danusa. Boa noite. Quero agradecer, né, as participantes de hoje. Foi muito esclarecedor, eu cheio de dúvidas, né? Perguntei bastante. O nosso trabalho envolveu tecnologia, né? Alguns alunos fizeram alguns jogos através de aplicativos. Né? Essa temática da droga é muito abrangente, porque a gente foca muito nas drogas que são ilícitas, né? Mas as drogas lícitas também machucam bastante e perturbam a família. Eu vejo pelo alcoolismo, né? Meu avô era alcoolista, né? E pelos relatos que eu tenho dos meus tios, né? Eles sofreram bastante, né? Então, assim, o alcoolismo cresce e é de uma maneira natural dentro da família e, às vezes, aquele é um pontapé para o adolescente, né? Eu falo muito, assim, até converso muito com meu marido, porque, assim, os pais precisam dar o exemplo, né, para os filhos. Aí cria que é um ambiente familiar. E em relação ao trabalho, a droga é sempre vista mas a gente está agora no meio virtual por causa da pandemia. Então, os jovens têm muito acesso a jogos, né? Eles têm muito acesso a telas, né? Então, isso também acaba viciando o jovem, né? De uma maneira
que ele cria uma ansiedade muito grande. Muitos adolescentes entraram em depressão. Então, assim, aqueles jogos que tem online, né? A abordagem que a gente fez foi no quesito do âmbito familiar, sabe? Eu pedi um jogo, né? Eu dei um tutorial para eles criarem, fizeram, inclusive teve um aluno que me ensinou a fazer. Achei mais bonitinha, ela me passou o passo a passo. Ou uma história em quadrinhos que envolvesse a família, porque nesse sentido, né, da gente poder ajudar a família, porque às vezes quando chega um adolescente que está usando, né, a gente fica com, por exemplo, eu tenho uma família, eu fiquei sabendo que o meu primo está usando, eu não sei se é verdade, mas como que eu chego perto da minha tia e falo com ela? Aí fica aquele receio, sabe, aquele, nossa, ela vai ficar com raiva de mim, você entendeu? Então, assim, a gente precisa saber onde buscar ajuda para quando chegar na família, ou, igual a escola, porque a escola é uma grande família, né, Júlio? A gente está ali, a gente vê aquele jovem, aquele adolescente, a gente quer só ajudar. A gente cria tanto vínculo, né, que parece que é até da família mesmo da gente. Então, assim, a abordagem do nosso trabalho foi essa, em relação aos meios de comunicação, no caso, a internet, e eles fizeram trabalhos muito bons, e a gente vai apresentar agora, e espero que vocês gostem, e para os alunos que ainda não fizeram, ainda dá tempo, porque é só uma parte, né, Júlio, que a gente vai apresentar hoje, o restante vai ser de modo virtual nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, os dados vão ser expostos. Isso. No mais, boa noite, eu não vou delongar. Eu quero agradecer que a palestra foi muito esclarecedora, né? Obrigada a vocês. E uma boa noite. A Gra vai passar para vocês o que foi feito, né, Gra? Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Está mais do que justificado, né? Eu vou passar um videozinho para poder ilustrar o trabalho dos meninos. Espero que vocês gostem, tá? Só um minutinho. Só para me deixar mentirosa, né? Realmente não estou conseguindo, não. É o do Eli? Se puder, eu posso tentar aqui. Não, né, não. É o da Danusa. Danusa, compartilha a tela que para você é mais fácil. Você me enviou pelo Zap? Foi. A gente testa, e na hora... Conseguiu, Danusa? A minha internet, ela não é muito boa, sabe? Eu vou tentar baixar aqui, porque eu coloquei o web. Vou tentar abrir. Graciele, encaminha para o Júlio, talvez ele consiga apresentar mais rapidinho, não? O meu não está conseguindo. O meu não está conseguindo abrir, viu, Gra? Pelo WhatsApp Web eu não consigo.
Ô, Júlio, tem 2 alunos também aí que querem fazer uma surpresa aí. Se deixar um momento para eles aí, por favor. Ô, Graciele, você está tentando compartilhar a tela pelo celular? Se fosse, me manda o vídeo, que eu vou baixar ele aqui, e aí talvez os 2 alunos que o Eli está falando, faz agora, enquanto a gente está fazendo isso. Pode sim. Vou te enviar. Vinícius, você está escutando? Richard? Vamos sim. Opa! Então vamos lá, agora é com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando é o Vinícius do terceiro 7, que é o Richard do terceiro 11. Nós vamos tocar uma música aqui, em homenagem a vocês, de Um Minueto em Sol de Bach. Queríamos agradecer também pela oportunidade de nós estarmos apresentando a live. E muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Se cuida aí contra o coronavírus, hein? Boa noite, obrigadão, viu? Obrigado, Vinícius. Vinícius, arrasa sempre. Obrigadão. Valeu. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Eu acho que pelo jeito que veio, não tem, ele não vai apresentar pelo WhatsApp. Pelo formato que veio. Deixa eu ver. Aí. Outro problema que a gente tem na... O computador não responde de... Deve ser o formato dele, Júlio. Agora vamos ver se... Apresentar. Tela inteira. Mas eu acho que assim não vai apresentar o vídeo. Ô, Júlio, então compartilha aí esse outro vídeo aí para a gente encerrar. No vídeo? Desculpa, não te ouvi. Fez um barulho enorme, Júlia. Eu desativei o áudio. Não, não é do vídeo, não, Júlio. Vocês estavam vendo uma tela verde? Não, né? Não.
Acho que não vai apresentar. Tá, então manda o A outro gente está aí. vendo a sua tela do computador. É. Passa o que está disponível, depois a gente envia o outro para os meninos assistirem. Ah, chegou. Esse aqui também, né, Graciane? Sim, isso aí é a apresentação do nosso cantor local, né, o artista local. Tem que baixar ele para ver. O Eli vai falar um pouquinho dele, Então, não nós vai, vamos Eli? fazer o seguinte, porque não vai ter jeito de passar ele. Eu estou demorando a baixar aqui. Sim. O vídeo do Eli, do cantor local? Sim. Eu baixei ele. É porque Compartilha pra gente, Helder. É. Vou fazer aqui então, só um minutinho. Não tem como enviar no grupo, não? Deixa eu ver aqui, um minutinho só, peraí. Se vocês estavam falando, nem ouvi vocês, não estavam ouvindo. Ô, Eli, você quer falar um pouquinho sobre o artista local, antes dele apresentar? Segura aí, Helder. Abriu o vídeo? Abriu. Segura um pouquinho. Segura aí. Abriu. Esse vídeo é de um grande amigo meu, certo? Músico. Fazia parte da banda do Gini Geno. Hoje ele faz carreira solo, canta na noite, certo? Então, como eu não tinha... Eu fui na captura dos meninos, os meninos estavam trabalhando demais, então eu tinha que achar um plano B. E ele, muito solícito, porque a esposa dele estudou no STA, tem uma história com o STA, então ele falou, Eli, maior gratidão, eu faço para você toda hora. Então, fez para mim, maior boa vontade, então tá aí, certo? Cláudio Silva, o nome dele. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Graciela, obrigado, Letícia, obrigado todo o pessoal envolvido, certo? Foi muito gratificante. A gente fica nervoso com força, porque é a primeira vez, certo? Já não sabe se a gente bate pandeiro ou toca chique-chique, certo? Então, muito nervoso mesmo. Mas, graças a Deus, saiu dentro dos confortos, ok? Muito obrigado a todos. Júlio, para encerrar. Então, também quero agradecer imensamente a Juliana, imensamente a Letícia, que se dispuseram esse momento com a gente. Quero agradecer ao professor Eli, o professor Guilherme, a Danusa, que também prepararam os meninos para essa noite, para esse dia, né? Não devo passar o videozinho com os trabalhos da Danusa, mas com certeza daqui a pouco está nas redes sociais para todo mundo ver, tá? Da escola, no Instagram, no Facebook, e também como é o vídeo, vai estar lá no YouTube também com essa gravação dessa live. Então, agradecer a todos vocês, foi muito agradável a nossa noite, tá? Obrigado mesmo, tá? De coração, nossa feira está um sucesso. Tá bom? Amanhã teremos atividades pelas redes sociais, que vão apresentar os trabalhos dos meninos que não estão diretamente ligados a uma live. E na sexta-feira, pela manhã, nós vamos ter uma live também muito interessante, falando também sobre a questão de vacina, todas essas questões também, que o professor Pedro está organizando para a gente. Eu não sei se o Pedro com outra pessoa, depois vocês me lembram aí. E no sábado Professor tem a live. Juliano. Isso, Juliano e Pedro. Eu lembrava que tinha alguém, Juliano e Pedro. E no sábado nós vamos ter a live, né, com todas as outras escolas que estão encerrando essa semana esse dó de prevenção às drogas. A gente vai passar o link para vocês, vai ser no canal do YouTube da Superintendência, tá bom? Então, boa noite e vamos encerrar essa noite com música. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Pode soltar? Até a próxima. Pode? Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vão dormir? Tá sem som, Helder? Tá baixo, né? Só um minutinho só. Quando compartilhar vídeo, é que às vezes o som sai baixo mesmo, viu, gente? Vou ter. Não tem como aumentar, não. Não dá pra ouvir nada, não? Ai, Davi! Não dá pra ouvir nada, não, gente? Matheus, pega ele aqui só pra me terminar. Vamos tentar aqui, peraí. Esperando,
Oi, gente, quem fala com vocês aqui é o cantor Cláudio Silva. Estou passando aqui para deixar uma mensagem massa para vocês, viu? Nessa quinta-feira de ciências, né? De modo virtual, que está acontecendo pela segunda edição, né? Na Escola Estadual Santo Tomás de Aquino, viu? Em nome do nosso diretor Júlio César e do nosso professor de física Eli Geraldo, que é meu grande amigo, meu grande parceiro, meu grande companheiro, amigo da nossa família, queria deixar essa mensagem, viu? Essa fase de pandemia que a gente está passando agora, nesse momento difícil que a gente está passando, no combate às drogas, sabe por quê? Para você vencer na vida, né? A gente tem uma história bacana na música, sem drogas, sem nada, né? Dessa coisa de drogas na vida. E a minha esposa estudou na Escola Santo Tomás de Aquino, se deu super bem na vida, né? Administrador de empresa. Então, eu queria deixar um abraço a toda a diretoria, né? A todos os professores da Escola Santo Tomás de Aquino. E, faça de tudo na vida. Pergunte, converse aí com o seu professor, com o seu diretor, com o seu pai, com a sua mãe, com o professor Eli Geraldo, que vai estar aí, para te orientar, né? Com o Júlio César, que vai estar aí para te orientar. Mais drogas? Jamais. Drogas não, galera? Então guarde essa mensagem. Cláudio Silva.arte ao vivo, Escola Santo Tomás de Aquino, viu? Prazer falar aqui com você e deixar essa mensagem em massa. Drogas não. Tamo juntos. Eu vou ouvir, gente. Eu falando com o microfone desligado, mas deu sim. É a mensagem passada. Lorena, Letícia, Juliana, Eli, Guilherme, Danusa, muito obrigado e boa noite para vocês. E aqui a gente encerra a nossa live, tá? Letícia e Juliana, amanhã tem surpresa para vocês. Ela não chegou hoje para vocês, vai chegar amanhã, tá bom? Abraço para vocês, boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Obrigada, Graziela. Boa noite, galera. Boa noite. Até Obrigada, mais. Juliana. Obrigada, Letícia. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais. Boa noite, desculpa aí meu notebook. Tchau. Tchau.